Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Bom, vamos dar continuidade então aqui à leitura do Evangelho de João, aonde que daqui para trás e os três evangelhos anteriores nós não vimos nenhuma ordem, orientação, ah, algum mandamento do Cristo para que as pessoas pudessem estar colocando tijolo em cima de tijolo, construir templos de alvenaria, né? Porque na realidade nós somos o templo, mas não vimos aqui o Cristo, que a quem nós somos discípulos, mandar construir templo e ficar enfiado dentro desse templo e praticando as leis de Moisés. Guarda de algum dia específico, sentado no banco, sacrifícios, dízimos, ofertas, nada disso, né? Líder religioso. Vamos lá, vamos ver aqui se no capítulo 11 e 12, aqui do Evangelho de João, a gente encontra alguma autorização a esse respeito. Vamos lá. Diz assim, João capítulo 11, verso 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Veja, mais uma vez aqui Cristo retrata essa morte, que nós chamamos de morte agora, que acontece agora com a gente, um assassinato, uma doença, um infarto, seja lá o que for, de sono. Morte para Cristo é a morte depois do juízo, tá certo? Vamos lá. Verso 12. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensavam que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe, o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles.
Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto. Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Deixa eu só parar um minutinho aqui. Então, vamos lá. O Cristo foi visitar um amigo que ele amava muito, né? Chorou. Vocês acham realmente que um homem que pode ressuscitar uma pessoa da morte não pode simplesmente dizer para a pedra: desapareça, e o Pai, o Eterno, através dele fazer desaparecer? Ou então, pedra, saia daí e fique ali? Vocês acham que realmente o Cristo não poderia fazer isso? Mas Cristo, quando percebe a multidão do seu lado ali e fala: manda sair, tirar a pedra, isso para mim tem uma grande lição que serve para todos nós. E principalmente para você que está aprendendo a ler o Evangelho de Cristo hoje. Olha, o que depende de você fazer, faça. Porque o que depender do Cristo, ele vai fazer. O Cristo poderia ter removido a pedra, mas não removeu, mas ressuscitou Lázaro. Você que está escutando, isso não é sermão, tá? Isso é só uma reflexão. Você que está escutando o Evangelho de Cristo, você que já segue o meu canal há algum tempo e vê aquelas verdades de lá, não adianta que Cristo não vai mudar o seu coração. Não entre nessa não. Isso quem tem que fazer é você. Tá certo? E o resto ele vai fazer. Vamos lá. Verso 42. Eu sabia que sempre me ouves, me disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus: eita, olha aqui, olha os... olha os cacuetas aí, né? Os dedo duro. Foram contar aos fariseus que Jesus tinha feito. Sempre tem os puxa-saco dos líderes religiosos. Sempre tiveram aqueles lambibota, né? Os puxa-saco de líder religioso. Então aqueles homens viram e foram correndo contar para os líderes religiosos. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus, então os líderes religiosos, convocaram uma reunião do Sinédrio. Para que será que eles foram convocar uma reunião? Para dizer que aquele era o verdadeiro Cristo que estavam esperando chegar? Era isso? Por tantos sinais e milagres? Era isso que eles iam fazer a reunião para tomar uma atitude ao lado do Cristo? Vamos ver se era isso. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Olha, que legal. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Se deixarmos, todos vão acreditar nele e nós vamos perder o negócio do templo. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. Deixa eu parar mais uma vez aqui, tá certo? Existem umas pessoas, até colegas meus, que hoje já estão num pensamento bem diferente do que o Evangelho apresenta, e eu respeito por isso, dizendo o seguinte: olha, não existe na Bíblia uma passagem sequer dizendo que o Cristo morreu por alguém. Morreu por alguém. Aí está. Se você hoje, que não pensa mais como eu penso, e eu vou respeitar, porque eu penso como está escrito nas Escrituras, e sempre está aí
quatro cantos, né, do mundo pregando que não existe na Bíblia nenhuma passagem dizendo que o Cristo morreria pela humanidade, está aqui. Vamos lá? Verso 51. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria, ou seja, ele falou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los no povo. Isso daqui, ó, é inspirado. Mesmo um chefe, mesmo um líder religioso, mesmo ele querendo matar o Cristo, o Espírito do Pai se manifesta nesse homem, e João agora relata isso para entendermos que o Cristo sim morreu por toda a humanidade. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por esta razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus. E no templo? E aonde? Dentro do templo? Não, você já aprendeu que não é no templo como você tem templo hoje. Lá dentro, onde tem banco, tem inário, tem Bíblia, tem púlpito, tem sermão, tem coral, tem orquestra. Não, é no estacionamento do seu templo. Ali, entre o templo e o portão, tem um corredor. É ali que é o que está sendo relatado aqui, tá certo? Ou seja, no pátio. Então, vamos lá. Continuavam procurando Jesus, e no templo perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus, mas os líderes religiosos, tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que o pudessem prender. Terminamos aqui o capítulo 11 do Evangelho de João, e ainda não vimos o Cristo dando ordem para os seus discípulos praticarem a lei de Moisés, que envolve tudo aquilo que você já sabe. Vamos para o capítulo 12. Vamos lá. Capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes, assim, os líderes religiosos, fizeram planos para matar também Lázaro. Olha só, sabe por que eles queriam matar Lázaro? Porque Lázaro ali vivo era o testemunho aquele homem que o ressuscitara era o Cristo, era aquele que a nação estava esperando. Então, não queria mais matar somente a Cristo. Tinha matar também aquele que tinha sido ressuscitado pelo Cristo. Vejam a liderança religiosa como tem um bom conceito pelas pessoas a quem o Cristo curava. Pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Muitos deles estavam afastando dos judeus em relação a quê? Muitos estavam se afastando, estavam deixando de ir ao templo e levar a sua oferta. Porque passando a ser discípulo do Cristo, todas essas coisas ficaram para trás. Se uma pessoa queria realmente ofertar, era para ir diretamente ao necessitado e dava. Não tinha mais que ter um intermediário chamado templo e seus líderes religiosos. Ok? Verso 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém.
pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenhas medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que lhes fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro, e assim os fariseus, e assim os líderes religiosos disseram uns aos outros: não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaída, da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará mais fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que havia de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer: o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. E isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías em outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração, nem se convertam e os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Olha só, quem me vê, vê aquele que me enviou. Isso Cristo está dizendo que ele é um Deus? Ele faz parte de uma trindade? Claro que não, ele está dizendo o seguinte: ó, quem vê a mim as coisas que eu estou falando e as coisas que estou fazendo, está vendo o Pai. O Cristo veio trazer o verdadeiro caráter do nosso Criador. Vamos lá. Verso 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todos aqueles que creem em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Vou repetir: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferiu condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Uma paradinha aqui. O mandamento do Pai é a vida eterna ou é guarda sábado, mulher com menstruação não pode sentar no local que se torna imundo, construir templo, fazer teologia? Não, o mandamento do Criador é vida eterna.
Terminamos aqui o capítulo 12 de João e não vimos absolutamente nada de tudo aquilo que você escuta do teu líder religioso dentro do templo. Dá um like, se inscreva, acione o sino e compartilhe esse vídeo. Um abraço e até o próximo.